Por que cada povo tem um Deus na Bíblia? Vídeo do canal Estranha História, patrocinado pelo Soranin? Pelo Soranin, é isso aí. Terceiro tier do iceberg que a gente tava vendo, a gente começou a ver esse vídeo e aí minha live morreu. Então, tipo, é isso, vambora. Então vamos lá, cada nação próximo. Mas a partir de agora a coisa fica mais curta, porque eu já antecipei tanta Não ficou tão curto não, na verdade, tá o mesmo tamanho dos outros. coisa que a gente consegue buscar no que eu falei para adiantar a discussão nos próximos casos aqui. Então, já dá um aviso logo? Verdade. Eu gosto de teologia e estudo sobre religião e eu estou vendo essa série de vídeos da Estranha História do ponto de vista de alguém que gosta disso e está interessado em ver a maneira como ele explica essas questões do ponto de vista de um historiador. Nada que está aqui nessa live é feito para ofender você ou a sua religião, por mais que eu faça umas piadinhas aqui e ali. É isso. Então, cada nação é governada por um deus. A gente é idiota, mas não preconceituosa, exatamente. Ok. Como assim? A gente tem um texto, esse é muito intrigante, um dos textos mais intrigantes da Bíblia, e muito importante também, historicamente, para a gente pensar as camadas mais antigas da religiosidade de Israel e Judá, que é um texto de Deuteronômio 32, que diz o seguinte: o que ele diz? Quando o Altíssimo repartia as nações, o contexto disso aqui é Moisés está fazendo um longo discurso, né, que é basicamente o livro de Deuteronômio todo, e ele está começando a falar, ele está falando nesse ponto sobre várias coisas que aconteceram nos primórdios da humanidade, no início do mundo. E aí ele fala nesse contexto o seguinte: quando o Altíssimo repartia as nações, então o Altíssimo criou as nações, criou os humanos, né? Quando espalhava os filhos de Adão, então ele cria esses humanos, espalha esses humanos pelo mundo, ele fixou fronteiras para os povos, então cria, espalha e separa em grupos, que são chamados de povos, fixando fronteiras geográficas para cada um deles, conforme o número dos filhos de Deus. Então, o número de nações corresponde ao número de os filhos de Deus, ao número dos filhos de Deus, Bene Elohim. Mas a parte... Bene é filho? Deve não ter nada a ver com nada, né? Mas aqui a gente tava falando de Duna, agora há pouco, né? A gente tava falando de Duna mais cedo. Bene Gesserit. Considerando que Duna tem muito... utiliza... Além de que dentro do universo de Duna, as religiões que conhecemos no mundo real continuaram existindo e se mutaram para alterar-se de certas maneiras, o mundo de Duna utiliza termos religiosos da vida real. Por exemplo, jihad. O jihad butleriano é um jihad. Então eu fico curioso quanto a isso. Tipo, as Bene Gesserit e os Bene Tleilaxo, esse Bene é por causa de Bene Elohim? Enfim. Duna é literalmente a Bíblia? Sim, Duna é literalmente a Bíblia. Na verdade, a Bíblia é literalmente Duna, porque Duna inventou a Bíblia, óbvio. Eu acho interessante sobre, assim como o Bleach também inventou a Bíblia, eu acho interessante sobre a ressignificação que foi dada a esses textos a partir da dominância do cristianismo. Esses deuses que eram reais, mas não eram tão bons quanto o deus local, deixaram de existir e ser só objetos pagãos que o diabo usa para roubar a mente das pessoas. E yes! Deve ser muito parte disso que ele vai falar aqui, por mais que já tenha... Quer dizer, não isso, na verdade, porque no primeiro tier eu já tinha falado disso, que era o que eu tinha apontado também, que tá bem claro na Bíblia que sim, existem outros deuses, são os deuses menores. De Yahvé foi o seu povo, o lote de sua herança foi Jacó. Se você pegar esse texto em algumas Bíblias, você pode encontrar, em vez de filhos de Deus, isso aqui é a Bíblia de Jerusalém, a maior parte das traduções que eu peguei é da Bíblia de Jerusalém, tá? Mas se você for lá em algumas Bíblias, você pode encontrar a expressão filhos de Israel nessa parte. Então, que ele fixou as fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Israel. Por que isso acontece? Porque as nossas Bíblias, elas... Esse aqui, Jester tinha pra soar igual jesuíta, que elas foram inspiradas nas tias do Frank que queriam converter ele. Frank Herbert era um rolê, né? Eu imagino que esse homem fumava uns 4 baseados por dia, sinceramente, mas enfim. Faz sentido? Ok, faz sentido. Então ele pegar o Bene pra isso. São traduzidas, as Bíblias em português e a maior parte das línguas no mundo, elas são traduzidas a partir de manuscritos, certo? Tem textos mais antigos nos quais a tradução
é baseada, né? Você tem edições críticas de manuscritos, na verdade, mais precisamente. E os manuscritos principais para essa tradução são textos que são os chamados... Interpretação de uma cristã aqui. Quando a Bíblia fala sobre outros deuses, está se referindo aos deuses adorados por outros povos, não que a Bíblia aponta que eles realmente existam. Vê o primeiro tier do iceberg dele em Estranha História. Porque, tipo, a sua interpretação é válida. Mas é porque, tipo, tem muitas passagens e muitas coisas que apontam que, meio que sim, tem outros deuses. Eles só não são os deuses que você deveria cultuar. Mas não quer dizer que eles não existam dentro do conceito da Bíblia. Eles só não deveriam ser consumados porque eles não são Deus. Para o Antigo Testamento, pelo menos, são os textos massoréticos, que são manuscritos em hebraico, os mais antigos que a gente tinha até mais ou menos recentemente. Segundo a Wikipedia, Bene Gesserit é latim para ele, ela, deve ter se comportado bem. Ok. Também faz sentido com as Bene Gesserit, então ok, tudo bem. As duas traduções fazem sentido. Eram esses, só que eles não são tão antigos assim, eles são por volta do ano 1000, depois de Cristo. Então a gente já está num contexto medieval, né? Então os textos massoréticos, eles trazem a expressão filhos de Israel nesse trecho. Só que esses manuscritos eles estão mais de 1000 anos distantes de quando o texto foi escrito. Então será que não aconteceu alguma coisa aí nesse processo? Pode ter acontecido alguma troca de palavras? Pode, e aconteceu. Porque quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, aliás, antes, já tinha uma certa situação curiosa, que é que tem uma tradução antiga da Bíblia para o grego que é chamada de Septuaginta, né? LXX, 70, né? A tradução do 70, Septuaginta, que em alguns manuscritos, em grego, aqui, em vez de filhos de Israel, como dizia no texto massorético, estava anjos de Deus. Então, em vez de filhos de Deus... Aí vai para a segunda camada do iceberg, que ele falou que anjos eram deuses. Ou anjos são deuses, no caso. Estava anjos de Deus. Aí algumas pessoas, antes da gente descobrir os manuscritos do Mar Morto, pensavam o seguinte: será que os gregos assim, né, os judeus escrevendo em grego, traduzindo para o grego, quando a tradução de 70 foi feita, será que eles não trocaram a palavra e o texto massorético é que preserva, apesar de ser posterior, ele é que preserva melhor o texto? Será que não foi isso que aconteceu? E tinha uma certa dúvida a respeito disso. Aí encontraram os manuscritos do Mar Morto, no início do século XX. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive, né? E os manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que os textos massoréticos e são os textos em hebraico mais antigos que a gente tem da Bíblia. E nos manuscritos do Mar Morto estava escrito... Ambas valem? Obrigado, Luncard. Exatamente. Ok, maravilha. Oi, tio Gabs. Filhos de Deus, nesse trecho. Então, o número das nações é conforme o número dos filhos de Deus, como os filhos de Deus, que são outros deuses menores, né? Foram entendidos ao longo passaram a ser entendidos no contexto grego como anjos que não são deuses. Os tradutores da Septuaginta trocaram isso por anjos de Deus, em vez de filhos de Deus. E mais pra frente... Manuscrito Mar Morto, sabe, lembra o Evangelho? Mas por quê? Mar Morto é um lugar... Enfim, ok. O texto massorético, achando essa ideia também de que cada nação tem um anjo de Deus, estranho também ali teologicamente, eles trocaram a palavra, trocaram a expressão para filhos de Israel, o que não faz sentido na passagem, né? Por que você definiria o número dos o número das nações de acordo com os números dos filhos de Israel? Bom, mas que sentido faz também definir o número das nações de acordo com os... Evangelho inventou a Bíblia? Beit inventou o Evangelho, então? Filhos de Deus. Esse faz sentido historicamente, porque a gente encontra vários outros textos que vão nessa direção. Por exemplo, o livro de Gênesis, no capítulo 10, ele tem um trecho Gênesis 2 chamado de Tábua das Nações. É porque ela também tem o mesmo Emanuelititos? Eu não lembrava, tá tudo bem. Ele fala quais são as nações que estão por aí. E apesar dele não falar que são 70, tradicionalmente esse texto foi lido como se referindo a 70 nações. Né? Você pode contar ali 70 nações. E lembrem-se, 70... Então qual que é o número dos... Se a gente for por Gênesis, qual que é o número dos povos, das fronteiras dos povos? 70. São 70 nações, então são 70 fronteiras para os povos. Né? São 70 fronteiras nacionais, 70 territórios nacionais. Qual que é o número dos filhos de Deus? Bom, de acordo com 70? a tradição ugarítica... Adoro o conceito de só existirem 70 nações no mundo todo.
que representa a tradição antiga de Canaã, em grande medida. É o que eu falei também da outra vez que a gente tentou ver esse vídeo. O Estranha História, nesses vídeos do Iceberg, ele cozinha muito por muito tempo. Então eu não tenho muito a adicionar durante boa parte do vídeo. Eu só tô meio que, tipo, aceitando e, tipo, cheguei no ponto, vai lá, beleza, cheguei no ponto. Mas tudo bem, já tá no ponto de... os spoilers, 70 filhos de Deus. Fala de cultos mais antigos que aconteceu naquela região. 70 são os filhos de El. E os filhos de El, para filhos de deuses, né, filhos de Elohim, é um pulo. Então, 70 filhos de Deus / El. Dessa vez eles chegam mais rápido? Tudo bem que é um caso de que, tipo, a gente já tinha visto essa parte, a gente meio que sabia disso. Meu Deus! Então, os profetas alertam o povo sobre a mistura cultural vinda de outros povos, trazendo junto com ela a adoração de seus deuses, tá ligado? Quando a Bíblia fala sobre não ter outros deuses diante de mim, está alertando contra a adoração desses outros deuses às religiões que se infiltraram na cultura do povo. Acho que o primeiro vídeo, mas só acho importante compartilhar a visão protestante tem com relação a esses pontos apontados. Os anjos mesmo são vistos como seres celestiais apenas. Perdão o texto, vou parar aqui. Não, pode continuar, tá tudo bem. Eu só levei um susto. É o que eu falei, é válido a sua interpretação disso. É mais, tipo, maneiras diferentes de ver a questão. A questão. Mas o meu ponto é bem mais, tipo, quando eu reagi ao primeiro vídeo da história, o meu ponto era realmente só que a Bíblia não nega a existência de cultos entre esses outros deuses ou esses outros deuses em geral. É uma coisa bem aberta, assim. E é por isso que é, tipo... Por isso que a Bíblia é, entre aspas, politeísta. Na ideia de... mencionado a questão de outros deuses aqui. Só que você não deveria cultuá-los, mas você interpretar desta outra maneira também é bem justíssimo. É isso. Quando começa o Lord Dump, que a gente tem mais o que falar, sim. 70 nações. Não, mas aí peraí, será que você não está forçando a barra aqui? Tá, vamos com calma então. Tem algum judeu antigamente que fez essa leitura, pelo menos? Tem. O primeiro livro de Enoque, que também foi encontrado Lembrando que eu reagi ao vídeo do Estranha História sobre o primeiro livro de Enoque. Entre os manuscritos do Mar Morto, que data por volta do 2º século a.C., ele se refere aos 70 pastores das nações. Quem que são os 70 pastores das nações? Tem a referência aqui, tem um vídeo sobre o livro de Enoque aqui no canal também. Quem que são que eu vi. Os 70... Bom vídeo. Queria muito entender como é que funcionava o livro de Enoque e ele me explicou. E aí ele fez do primeiro, não fez do 2 e do 3. Estranha História, por favor. Pastores das nações. São 70 anjos que foram escolhidos para pastorear, para conduzir, para liderar, para governar as nações. Então, cada nação recebeu um governante celestial, invisível, mas que age, defende aquele território, deve fazer justiça naquele território, é o responsável celestial. Mas considerando o quão complicado é o livro de Enoque, é correto usar ele como uma fonte, nesse caso específico? Por aquele território. E Enoque chama isso de os 70 pastores. Então Enoque está dentro dessa ideia de que cada nação recebeu um anjo. Não é o único. A gente tem também o Targum, ok, beleza. De Pseudo-Jonatã. Tanto que Paulo fala numa carta que tinha uma estátua numa cidade dedicada a um deus sem nome. E ele usa essa estátua para pregar sobre Cristo, dizendo que aquele era o deus que eles cultuavam. Ele integrou o cristianismo dentro de um culto religioso local. Ok. O livro de Enoque é relevante ao judaísmo. É verdade. O livro de Enoque é não só judaísmo, mas é da Etiópia? Era a igreja cristã da Etiópia? Não lembro. Que é um comentário aramaico a Deuteronômio 32. Vale a interpretação mesmo? Yes. Muito antigo também, que fala em os 70 anjos, os príncipes das nações. Então aqui já é uma referência explícita a anjos, mas que a gente viu que são basicamente deuses menores, e são os líderes das nações, são os que presidem as nações. Então, quando a gente acho que é Etiópia mesmo? Ok. Encontra figuras como Moabe, como Quemos, eu pensei em COD. Em Moabe, como Cos em Edom, como Dagon na... Dagon eu lembro que me pegou. Quando ele falou Dagon pela primeira vez, eu levei um susto. Mas não foi nem nesse vídeo, foi já que a gente já viu antes. Na Fenícia, nos territórios... Essa parte a gente já não viu desse vídeo, tá tudo bem. Os fenícios, esses são, aparentemente, né, isso aqui não está explicitado, tá, mas é uma sugestão a partir de um estudo contextual, são deuses menores que receberam essas nações como a sua herança. Yahvé recebeu Jacó, Israel, como a sua herança. Os outros deuses receberam outras nações como a sua herança, né? E esses outros deuses, com o passar do tempo, passam a ser entendidos como anjos, até anjos caídos,
Isso começa na tradição enoquiana, inclusive. Enoque não fala em anjo caído, ele fala em anjo descido, porque os anjos vão por conta própria, eles descem do céu por conta própria, mas a partir... Dagon, esse eu conheço, é o povo Jujutsu. Também é o povo Jujutsu. daí tem uma vasta literatura Também eu acho que também é uma arma em Dota, não? Acho que Dota tem uma arma que se chama Dagon também. E obviamente tem o de Lovecraft. Apocalíptica, que desenvolve esses temas enoquianos, né, dos anjos caídos. Mas os anjos caídos, então, são os deuses das outras nações. Essa é a compreensão no período de Enoque. E que faz todo sentido com essa tradição, essa transmissão de ideias sobre a religião, sobre o sagrado, que a gente vai mapeando historicamente nesses contextos, desde lá dos textos de Ugarit, 1200 a.C., até aqui os manuscritos do Mar Morto, por volta de 200 a.C. E na própria Bíblia a gente encontra um trecho muito interessante no livro de Daniel, que é um livro muito tardio também, um livro também da mesma época mais ou menos do livro de Enoque, segundo século antes de Cristo. E apesar de ele se passar, né, a história se passar naquele jogo, Dagon's Dogma, aí você forçou um pouquinho. Aí você foi longe em níveis que talvez você não deveria ir tão longe assim. Mas eu entendo você querer ir longe, mas acho que foi um pouco longe demais. Nos tempos do exílio, a composição textual de Daniel remonta ao segundo século. E nesse livro a gente encontra um seguinte trecho que diz assim: tenho de voltar, é um espírito falando com Daniel. Tenho de voltar para... Dagon, também que eu saiba, é uma das minhas palavras de dragão. Dagon é como uma criança vendo um filme na televisão pela primeira vez que tem um dragão, vai falar um Dagon, Dagon, Dagon. Combater o príncipe da... Quer a letra ir longe? Sim. Bem longe. Foi longe. Eu ia fazer alguma piada, mas eu não consegui pensar em nenhuma, tá ligado? Aí teve o silêncio pra pensar na piada. E alguns técnicos do humor podem dizer que o silêncio já foi o próprio humor. Já pensaram nisso? Eu nunca pensei. A Pérsia. Quando eu tiver terminado, deverá vir o príncipe de Javan. Ninguém me presta auxílio para essas coisas, senão Miguel, vosso príncipe. Que história é essa, né? Bom, qual que é o contexto aqui? É uma profecia sobre o fato de que a Pérsia vai cair. Você tem um domínio dos persas sobre os judeus, né? Desde que os persas derrotam os babilônicos, eles assumem a região ali que era chamada de província de Yehud, que era o antigo reino de Judá, mas nessa época, no segundo século, já era uma província dos persas, mas o Império Persa vai cair. E o Império Persa cair politicamente é consequência de uma batalha cósmica invisível que está acontecendo, uma batalha que às vezes se chama hoje de guerra espiritual, né? Em alguns contextos de denominações cristãs atuais, por exemplo. É uma espécie de guerra cósmica que acontece nos bastidores da realidade, e quando o representante de Israel vencer o príncipe da Pérsia, a Pérsia vai cair. Ok. Só que Israel não vai se tornar soberano imediatamente, porque deverá vir o príncipe de Javan. Javan é a Grécia. O príncipe do Javan. É uma referência ao fato de que o Império Grego, macedônico, né, o Império de Alexandre o Grande, é quem desbanca os persas e assume o governo sobre Yehud, sobre a província de Judá. Então, nessa batalha cósmica, depois que o príncipe da Pérsia for derrotado, vem outro príncipe, outro guardião, outro pastor angelical celestial, que vai ser derrotado também pelo... Da guerra espiritual é muito, muito, muito da hora. Parece da hora. Em qual livro que é isso, especificamente? Campeão celestial de Israel, e aí sim, Israel vai ser soberana. Porque no horizonte de Daniel não tem Império Romano, tá? Isso depois é retrospectivamente lido em Daniel, tá bom. No texto, mas o horizonte profético ali de Daniel vai até o Antíoco IV Epifânio, né? Que é um Seleucida que vem da dinastia de Alexandre. Isso é outro, a gente pode falar em outra ocasião sobre o livro de Daniel. Javan, ele chega a... Então, não é isso, é aqui, isso, então. Ok, beleza, podemos voltar. Sobre o imaginário apocalíptico. Mas beleza. Anedota pessoal envolvendo a dominação persa na Babilônia. Muito louco ter uma anedota pessoal pra isso, vamos embora. Minha família é muito cristã, então ele citava a profecia de que Ciro iria derrubar a Babilônia para mostrar como a Bíblia é verdadeira. Aí eu de 12 anos ficava tipo, mas não podiam só ter escrito depois. E foi isso mesmo que aconteceu.
É a vida. E aí, o tal do Espírito, que parece que é Deus ou não é Deus, ou é uma figura meio enigmática, esse Espírito diz: ninguém me presta auxílio para combater esses príncipes, esses líderes nacionais de outros povos, a não ser Miguel, o vosso príncipe, o príncipe do povo de Daniel, para quem o cara está falando, né? Essa figura está falando. Então, assim, Israel tem um príncipe também, que é Miguel. E Miguel luta contra o príncipe da Pérsia, luta contra o príncipe de Javã e protege a sua nação, que é Israel. Só que tem uma figura acima ainda do príncipe mais direto, aqui na visão, né, do autor do livro de Daniel, não é Yahvé que é diretamente o príncipe de Israel, mas tem Miguel também, que não por acaso vai ser entendido até como o próprio Deus, e aí você tem essa teologia de que Miguel prefigura Jesus, e Jesus E tu deixaram o Daniel cozinhar muito no livro dele, top 3 do Velho Testamento. Vocês têm top de, tipo, melhores livros do Velho Testamento? É tipo a galera que tava fazendo power scaling de Bíblia recentemente. É o mesmo que Deus, só que são duas pessoas diferentes, mas é a mesma substância, que aí já é um desenvolvimento mais tardio ainda. A gente não vai entrar nisso. Acho que basta de complexidade por enquanto, né? Vai, City. Vamos com calma. Mas assim, só para Tô calmo, vai. Pegar esse trecho que também aponta nessa direção de uma compreensão de que as outras nações têm os seus príncipes. E esses príncipes estão envolvidos em batalhas cósmicas, invisíveis, e a consequência dessas batalhas é o resultado das batalhas reais políticas. Quem vence a guerra é porque Yahvé venceu. Quando Israel perde a guerra é porque Yahvé ou perdeu, os moabitas vão dizer que Yahvé perdeu. Quando Moabe e Israel entrarem num conflito, e Moabe vencer esse conflito, na estela moabita, que é um texto moabita, eles dizem que Moabe, que Quemosh, o deus de Moabe, venceu Yahvé. Essa é a forma de pensar sobre os conflitos. Mas na Bíblia vai falar que Yahvé, na verdade, entrega os povos para os inimigos quando o seu povo faz algo de ruim. A estela de Mecha também diz isso. Na estela de Mecha, esse documento moabita, do povo de Moabe, né, do reino de Moabe, que tinha Quemosh como seu deus. O meu cérebro tá fritando um pouquinho, mas eu tô seguindo, tô entendendo. Tá dando pra sacar. Isaías é brabo. Se você for considerar profecia uma coisa real e que ele foi escrito mesmo na época de Isaías, tem muita profecia bizarra sobre a vida de Jesus e tal. Interessante. Interessante. Principal, eles dizem que Quemosh entregou Moabe nas mãos de Israel nos tempos do rei Omri, porque o povo não estava agradando o deus Quemosh. Então tem isso. Infelizmente amanhã eu não vou lembrar de mais nada. Não, é tipo isso. Amanhã eu já não vou lembrar de mais nada que ele tá falando aqui. Mas achei interessante. Isso também, os deuses, às vezes, de uma nação. Olha como tá a sua internet até o momento. Até que tá indo bem. Parece que nossas lives vão ter que ser mais noturnas mesmo, mas hoje a gente vai acabar daqui a pouquinho mesmo. Quando eles não são. Adoro a história de que a Vé deixou os jaeritas perderem porque o rei da época deu só 3 fechados no chão e ele ficou puto com isso. Tá bom. Agradados, quando a aliança entre esse deus e esse povo é quebrada, esses deuses entregam esse povo para outras nações punirem. Então é uma forma de pensar muito comum nesse contexto. E aí, vamos para o Salmo 82, né? Vambora, Salmo 82, vai lá. Eu já citei um trechinho dele, mas agora a gente vai pegar o Salmo inteiro. Salmo 82 inteiro é esse aí. Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga. Até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Então o que está acontecendo aqui? Tem um Deus... Teste. Oi, Blue, tá testado. Bom teste, foi testado. Que é referido no singular. A palavra é a mesma, Elohim, só que o verbo é no singular, também no hebraico, tá? Então, Elohim é uma forma, né? Morfologicamente o termo é plural, porque tem essa terminação in que indica plural, mas é um termo utilizado no singular aqui. Então você tem um Deus singular, que é referido como Deus, e ele preside na Assembleia Divina, que tem outros deuses presentes. Mateus é muito brabo, tem morte, cai fogo do céu, é muito bom. Façam aí top 3 livros da Bíblia pra vocês, eu acho. Elohim, no plural. Vocês nos comentários também, botem aí, top 3 livros da Bíblia. E esse Deus singular fala, que é o superior aos outros, né, ele preside a Assembleia, ele fala para os outros deuses o seguinte: olha, até quando vocês vão julgar falsamente? Até quando vão sustentar a causa dos ímpios? O que vocês devem fazer é proteger o fraco e o órfão, fazer justiça ao pobre e ao necessitado. Mas se você roda porrada, deveria. Libertar o fraco e o indigente, livrar os fracos, né, e os indigentes da mão dos inimigos, porque eles não sabem, não entendem, vagueiam nas trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Então,
esse Deus singular diz para os outros deuses o seguinte: olha, o que vocês deveriam estar fazendo, que é justiça, que é julgar, né, fazer justiça, protegendo o órfão, o fraco e o órfão, o pobre e o necessitado, vocês não estão fazendo. E esse vocabulário, dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia, Egito, etc., a gente encontra muito. O top 3 da Bíblia no geral, em ordem de aparição na Bíblia. Daniel, o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. Ok. E João, mostra uma imagem bem completa e importante de quem foi Jesus. Acho que para quem começar a entender o Evangelho. Vai ter os próximos, eu acho. Isso, no Código de Hammurabi, vocês podem ler o Código de Hammurabi, logo no início do Código de Hammurabi, fala assim: eu, Hammurabi, iluminado por Shamash, né, o Deus de justiça, protegi o fraco e o órfão, fiz justiça ao pobre e ao necessitado, né, julguei a causa da viúva. Esse tipo de declaração, que hoje a gente lê pensando assim: somos cidadãos, né, vivemos numa república, a responsabilidade política é de todos, consequentemente eu, um cidadão comum, devo fazer justiça, proteger o órfão, o fraco, o necessitado, a viúva. No contexto desse texto não era assim. Isso era uma responsabilidade do rei. Então, esses textos que falam assim, julgue o órfão... Top 3, Gênesis, Samuel e Reis. Gênesis é um que faz muito sentido, né? Botar no top 3 livro da Bíblia. E a viúva, etc. Colossenses é meio que um guia resumido de como um cristão deve viver, amando uns aos outros e tudo mais. Ok, legal. Justiça ao órfão e à viúva são proferidos para autoridades. Não é proferido para o cidadão comum. Uhum. Então o caso aqui é que essas autoridades celestiais... Apocalipse que é brabo. Alguém ia falar Apocalipse. Alguém ia falar Apocalipse em algum momento. Que deveriam estar fazendo uma boa gestão das suas heranças, que são as nações, não estão fazendo. E aí, esse Deus singular que preside a Assembleia diz: eu declarei, vós sois deuses. Vocês são, de fato, deuses. Todos vós, filhos do Altíssimo, são, de fato, filhos do Altíssimo. Uhum. Contudo, então, contra as expectativas de serem deuses, vocês morrerão como qualquer homem, cairão como qualquer, ó príncipes. Então, aqui é... Apocalipse é livro profético de Poser, tá bom. Deus, no singular, no meio de uma assembleia de deuses... De verdade, curte Miqueias, tá bom. Convoca essa assembleia, né, para dizer: olha, vocês não estão fazendo um bom trabalho. É uma característica fundamental do divino, a imortalidade. Isso eu detalho na primeira aula, né? Uhum. Ser imortal é um atributo que caracteriza o divino. Uhum. Mas, apesar dessa condição inicial de vocês, que é a divindade, vocês não terão essa condição para sempre. Vocês vão cair como qualquer. Aí entra a voz do salmista, que diz: levanta-te, ó Deus, singular, julga a terra, pois todas as nações pertencem a ti. Ok. Então, tipo, cada nação de um Deus, mas todas são de Deus. Então, essa é a vibe? O salmista diz: vem logo, Deus no Sim, Deus singular, Deus. Singular, e assuma o controle sobre as outras nações também, passe para a sua responsabilidade direta o domínio das nações e de todo o mundo para acabar com a injustiça que a gente está observando na Terra. Esse é um tema que é o tema da universalização. Saquei, interessante. De novo, o Strange Story, tipo, fica 20 minutos cozinhando e aí a gente pode ficar tipo, essa é a vibe, legal, interessante. Da ação divina, que é muito recorrente nos textos proféticos, que falam que todas as nações dobrarão os seus joelhos a Javé, todas as línguas confessarão que Javé é Deus e não os outros deuses. Uhum. É uma projeção de futuro, de um futuro em que, nesse momento, Javé será, de fato, o Deus sobre todas as nações. No momento, ele não é. O que ele tem feito é deixar, segundo essa perspectiva, né, é deixar o controle das outras nações para divindades menores, / anjos, / pastores das nações, / exército do céu, / Assembleia Divina, / filhos de El, de Elohim, filhos de Deus, / filhos do Altíssimo, como queira categorizar essa coletividade de seres divinos, mas há um clamor para que isso não aconteça mais, para que Yahvé seja o único, para que ele tome as rédeas ele mesmo. Esse é um tema... Faz sentido porque ele colocou o iceberg dele nessa ordem, porque cada um está construindo em cima um do outro. Legal. Inclusive... Yahvé terceirizou, exatamente. Que está num momento histórico, ele começa a se desenvolver historicamente, principalmente no período do exílio babilônico, e ele tem paralelos em outros povos.
Marduk, Cheguei aqui na metade. Já falaram que ele é literalmente Bleach? Eu devo ter falado umas 2 vezes já. na Babilônia, era um deus originalmente o deus patrono da cidade apenas da Babilônia, mas no Enuma Elish, que é um texto de exaltação a esse deus, ele passa a ser o deus sobre todos os deuses, e inclusive os outros deuses são apenas aspectos dele. E quando as pessoas honram os outros deuses, elas honram Marduk, porque Marduk é o nome sobre todos os nomes. Todos os nomes levam a Marduk, porque ele é o Deus Supremo sobre todo o mundo, não só sobre a Babilônia. Assur, entre os assírios, também começa a aparecer esse tipo de reflexão sobre o sagrado, de que, na verdade, há um Deus que não é territorialmente contido, não tem essa de Deus tutelar apenas da Assíria, não. Assur estabelecerá o seu domínio sobre... Marduk é muito nome de banda de metal. Marduk é o nome de um personagem de Tekken. Ele também era amigo do Gilgamesh, mas ele era um personagem de Tekken. Todos os povos se curvarão a Assur, todos os povos levarão tributos nos templos de Assur, farão as suas ofertas nos templos de Assur. Então é um momento histórico muito específico de grandes expansões imperiais que a gente começa a encontrar esse tipo de reflexão sobre o divino. Uma concentração cultica e uma concentração de responsabilidade, de poder e de autoridade no imaginário religioso em uma única figura. Ok. Bom vídeo. Pera, qual que é o próximo do que a gente vai? O próximo é o Deus de Halten. Uou! Ok, isso vai ser polêmico, mas tudo bem, eu tô curioso pra esse. Maneiro, bom vídeo, bom vídeo. Estou feliz. A gente tá chegando no final do iceberg. Olha que foda, a gente tá quase acabando o iceberg já. Hell yeah. Hell fucking yeah. Visão de um cristão. Cada um desses príncipes seria um ser espiritual maligno que tem uma certa autoridade espiritual sobre o local. Também chamado de principados e potestades. Tirando Miguel, que é um querubim do Senhor. Ok.